Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem, estamos muito animados aqui nos bastidores do seminário da Nexo em São Paulo. Eu que não sou boba nem nada, né, gente? Falei, Cíntia, pelo amor de Deus, por favor, custa nada, nunca te pedi nada nessa vida. Leva o Outspod para o evento e aqui estamos. Então, a Nexo está aqui apoiando essa produção de conteúdo, trazendo o Outspod e possibilitando aí meu bate-papo presencial com vários palestrantes incríveis, né? Então, um evento aí acadêmico, um evento científico e aí para vocês, de forma gratuita. Então, se você que está nos assistindo não se inscreveu, já se inscreve no canal. Custa nada, gente. Se inscreve, já deixa seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais o YouTube, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais famílias, que é o que a gente quer, né? Que aqui seja assim, uma fonte segura de informação científica de qualidade sobre autismo, né? Então, vamos dar uma espiadinha aqui no evento, em tudo que está acontecendo. A pergunta é, será que é autismo? Um evento como esse, cara, é muito importante. Ele estreita uma distância que às vezes é muito grande entre a ciência e a vida na comunidade. Surpreendeu, né? Me impactou até agora a questão do diagnóstico. Tá mais complexo. A gente está inserido em algo muito maior. Não encare como um luto. Gente, diagnóstico precoce é um presente. Sou professora há 28 anos, sou mãe de 3 autistas, né? Estudo, sou apaixonada pela análise do comportamento. Eu aprendi a amar a análise do comportamento, práticas baseadas em evidências, não porque eu aplico, mas porque ela funciona. O evento ele proporciona, além do conhecimento, essa troca interpessoal com outros profissionais, né? Agregando assim no nosso conhecimento, podendo levar isso para as famílias que a gente acompanha e disseminando aí mais práticas e informações com base em evidências. E é isso, pessoal. Então fiquem ligadinhos que essa edição aqui da Nexo tá demais. A começar por este bate-papo de agora, né? Estamos aqui para falar o que? Análise do comportamento. E dentro disso, quando os nossos filhos ali já estão em intervenção, né, e de repente a gente se encontra num platô, parece que não vai. E aí, quando não há progresso, o que fazer? Por onde começar? Para bater esse papo aqui com a gente, eu trouxe ela, que é assim, ela dispensa apresentações, né? Ela, inclusive, também é podcaster, minha gente. Ela tem um podcast, Tudo Aba, é cofundadora da Daxta, agora todo mundo já sabe, né? Psicóloga e analista de comportamento, recebam com muito carinho, Laila Samp. Uma salva de palmas. Obrigada. Mirela, obrigada pelo convite. Tô muito animada e nervosa. Tô acostumada a estar do outro lado da tela, mas tô super honrada. Fiquei super honrada e feliz com o convite. Muito obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder aqui te encontrar. Falei, meu Deus, que sorte. Eu preciso falar com a Laila. Deu certo. Deu certo. Vocês acham, gente? Ela tá nervosa. Ela que tem o Tudo Aba, que tá sempre ali falando o quê? Pra galera gabaritada. Não pra gente aqui, mães sofridas. Ela tá nervosa. Imagina, sem desmerecimento algum, pelo contrário, somos aliados. Mas, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito, muito legal. E apesar de ser, sim, técnico, e ser vocês ali, né, assim, muito estudiosos, ele é, sim, muito acessível para as famílias. Eu mesma sou consumidora do Tudo Aba. Ai, que bom. Olha que honra. O que a gente queria fazer com o Tudo Aba, na verdade, com o que a gente faz na Daxta, né, a gente tem essa missão, estava falando com você nos bastidores, né? A nossa empresa é baseada na nossa missão, a nossa missão de aumentar a efetividade e eficiência do tratamento ABA, né, para o autismo e outros transtornos do desenvolvimento. E, na minha opinião, para a gente ser efetivo, a gente precisa falar de uma forma que as pessoas entendam. E eu acho que a gente tem muito essa visão de comunidade,
de verdade, de trocas, de aprender junto. Eu não sei tudo, né? Nenhum de nós sabemos tudo. E eu acho que a gente pode aprender junto. E eu acho que quando a gente usa palavras mais acessíveis, formas mais acessíveis de falar, eu acho que a gente agrega mais e consegue disseminar mais. Eu vou te falar, e tem outra parte que é que eu nunca tinha estudado, análise do comportamento aplicada em português. Gente, ela me falou isso. Então acabou facilitando a vida. Eu tava assim, preocupada e acabou sendo que as pessoas gostaram, né? Gostavam da acessibilidade. Acabou trazendo uma acessibilidade. Quantos anos que você tá nos Estados Unidos? Mais de 20 anos. Nossa, eu fui com 18 anos. Toda a sua formação foi então, lá. Muito mais de 20 anos. Um pouco mais de 20 anos. Toda a sua formação lá. Eu fui... Na verdade, eu comecei a faculdade de psicologia no Rio. Eu sou do Rio. Eu fiz 1 ano de faculdade. E aí, eu ia fazer psicologia do esporte. Esse era o meu foco. E aí, eu não sei, eu não estava me sentindo muito estimulada. Eu falei, eu acho que eu vou tentar agora ir para os Estados Unidos. Eu tinha muitos amigos que estavam nos Estados Unidos com bolsa para jogar tênis pela faculdade. Eu cresci jogando tênis. Eu competia. Você teve uma lesão no pé, sei lá, recentemente? Você não machucou alguma coisa? O tempo todo, talvez, possivelmente. Assim, é porque eu sou sem noção. É porque eu tô pensando dos episódios que eu assisti, mas pode ser que não sejam os atuais, pode ser os anteriores. Joelho ferrado, coluna, tornozelo. Mas aí eu ganhei bolsa completa para jogar tênis pela faculdade. Nossa. E calhou que a faculdade de psicologia tinha foco em análise de comportamento aplicada, que eu tive uma aula no Rio há anos atrás, uma aula rápida de como análise de comportamento aplicado não existia, basicamente. Que era uma coisa do passado. Nossa. E aí eu fiz a minha primeira aula de introdução à análise de comportamento aplicada e tudo fez sentido, eu me apaixonei, aí comecei a estudar, aí eu fiz um estágio numa escola com inclusão social, uma pré-escola com inclusão social, que era vinculada com a universidade, para treinar os alunos, e aí foi quando eu achei o meu caminho, foi quando eu comecei a receber esse treinamento, trabalhar diretamente com crianças de pré-escola. E foi fantástico. E o resto é história. O resto é história. E aí, todo esse esforço, né, de tentar passar todo o seu conhecimento agora para o português. É isso que você estava dizendo, de ser tão desafiador, porque toda a terminologia sua de ensino foi tudo em inglês. Mas sabia que sempre foi o que eu quis fazer? Porque eu fui para lá sem saber se eu ia ficar, se eu ia voltar. E eu sempre falava, mesmo que eu ficasse, eu queria trazer o conhecimento, porque tem muitos recursos, ainda mais nessa área nos Estados Unidos. Então eu digo que hoje eu estou vivendo o sonho, literalmente. Parece clichê, mas é de verdade mesmo. Que legal, eu adoro, é muito legal fazer uma coisa que você realmente gosta, sabe? É uma sorte de poucos, eu acho, né? Sim. Assim, de realmente poder trabalhar e ter seus ganhos, né? E crescimento de algo que de fato te encante. Mas dá para perceber que você é apaixonada mesmo pelo que você faz. Eu adoro. E a oportunidade, eu me sinto muito sortuda de ter a oportunidade de impactar, né, outras pessoas de forma positiva, espero. Essa semana passada, acho que foi a Liliane Signorini, que é uma grande amiga minha. Ela é fantástica. Fantástica. Ela mandou assim, Mi, escuta esse episódio. E aí era lá da Daxta, né? Era do Todo Aba. Era se existe pessoa ruim. E aí eu falei, poxa, que legal, né? Eu ainda mandei assim, ai, que medo, Li, porque eu sou meio poliana, eu acredito muito nessa modelação assim, de comportamento e tal, né? E aí ela falou, não, olha, é fantástico, fizeram várias reflexões muito legais, foi um episódio super bacana. Esse episódio foi... Porque de vezes a gente conversa de tópicos específicos, né? Mas muitas vezes a gente discute artigos. Sim. E esse veio de um artigo do Dr. Pat Fryman, que era exatamente exatamente esse o título do artigo, né? Em inglês é There's no such thing as a bad boy, alguma coisa do tipo, não existe pessoa, não existe pessoas ruins. E ele faz uma
Ó, eu esqueço palavras em português, desculpa, pessoal. Não, sem problema. Mas ele conta uma história que é basicamente o seguinte, e eu acho que é muito tocante. Às vezes eu vou me emocionar aqui. Sem problema. Não, aqui é sempre assim, cheio de emoções. Mas olha a história. A história é que você tá no... Você tá falando do trânsito de São Paulo, né? Vamos supor que você tá ali naquele trânsito de São Paulo e agora você tá ali naquele sinal no carioquês, farol, né? Farol vermelho, no sinal vermelho. E aí abriu o sinal, né? Virou sinal verde e o carro da frente não se movimenta. E você tá ali a loucura, porque você já tá tentando chegar em São Paulo, e você já tá não sei quanto tempo, né? Pé da vida. Sem a menor paciência. De repente já gritando, já desesperado. E você sai do carro para falar com a pessoa da frente, e é uma mãe, né, com um bebê no carro atrás, que está com algum problema, alguma dificuldade do tipo, e a sua perspectiva muda. Você como né, quando você vê o contexto. É muito, eu achei que é muito tocante, né? Não é? E assim, como até essa avalanche assim, de sentimentos e a nossa postura e a adequação, né, assim, até então, naquele início de história. Tudo bem, então você tá pé da vida, bravo, irritado, com raiva, né? Mas diante, então, daquele evento modificador, então, isso muda tudo. Isso muda. Né? A tua perspectiva. Né? E aí você tem mais empatia. Então, aquela raiva, aquele desespero, etc., aquele pé da vida, agora você tem uma empatia, uma compaixão por outra pessoa. E acho que vem da ideia de que, pela análise do comportamento, lá vai a analista do comportamento, né, que como que o ambiente impacta o nosso comportamento também. Sim. E que muitas vezes, nosso comportamento é função do ambiente, né? Não tem como desassociar, né? O comportamento, ele vai refletir várias situações ali que a gente vive, cultural, valores que fomos ensinados, modelos que tivemos, né? Total. E até mesmo a circunstância, porque tem coisas que são justificáveis em determinadas circunstâncias e outras que são inaceitáveis. Total. Em uma diferente. Total. Então, é nessa perspectiva mesmo. Nessa perspectiva. E é muito bom o artigo. E a gente precisa de mais artigos desse tipo. Normalmente a gente vê muitos artigos muito técnicos e que é muito importante, não quero desmerecer, mas é interessante ver esse outro tipo de artigo que dá uma perspectiva diferente. E aí nisso, né, falando de todas essas perspectivas, e aí considerando inclusive isso dessa saúde emocional de todos os envolvidos num tratamento aí de autismo, né? De novo, essa empatia, de entender o lugar do outro. Isso também se aplica não só ao paciente ali, ou à criança, ou ao indivíduo, mas toda aquela família que está envolvida, né? Então, é claro que aquele meio, aquele contexto dela vai influenciar também aquele tipo de comportamentos que serão reproduzidos ou repertório que será aprendido. Então, quando você vai atuar, não dá para ser só com aquele indivíduo, né, Laila? Você tem que atender a família, né? A família, eu gosto da perspectiva que a família é parte da equipe. Tem que ser parte da equipe. Mas eu posso fazer um comentário antes? Porque você trouxe essa parte né, você falou dessa saúde emocional dos pais. E tem agora alguns artigos já falando sobre empatia e compaixão. E de autores são a Linda LeBlanc, Bridget Taylor, Melissa Nossek, enfim, esses são alguns exemplos que trazem que a ideia de... E é direcionado à paz, aos cuidadores, né? E basicamente como é importante para profissionais exercer empatia, compaixão, como que inclusive... Elas questionam, será que pode afetar o resultado da intervenção? Enfim, Eu acredito que sim. Eu acredito que sim pela perspectiva de... Se eu não me sinto acolhida ou compreendida, a minha adesão ao tratamento
não vai ser a mesma. O meu engajamento. Eu posso até nem discutir ali com você, porque não tô afim. Então, você vai falar, tá. Mas ali na minha casa, e aí? Essa adesão ali atrás, nos bastidores. E eu acho que você vai poder me dizer melhor, né, Mi? Posso chamar de Mi? Claro! Já tô super íntima. Não, assim, eu sou dessas eu também. Eu fico íntima das pessoas muito rapidamente. Sou dessas. Então, acho que a diferença... Acho que em vez de eu falar, porque eu não tô nesse papel que você... papel de entrevistadora. Então, assim, se eu como profissional desenvolvo um ambiente que você se sente confortável de falar isso tá legal ou isso não tá legal, se a gente desenvolve, se eu te pergunto como é que você tá, como estão as coisas, você acha que esse tratamento ou esse procedimento que a gente identificou é possível, não é possível, é viável, não é viável? Como que você se sentiria como mãe? Se isso não me fosse ofertado, assim, essa opinião, essa participação? Tipo assim, se a parte é uma coisa normal, que tipo, a gente agora vai decidir qual procedimento usar, porque normalmente a gente tem opções. Eu agora tô trazendo as opções para você, eu tô te falando, essas são vantagens, essas são desvantagens, é assim que funciona. Isso daria? Isso tá ok para você? Eu vou te falar que assim, no início, quando a gente tem um diagnóstico, a gente vem de um lugar de muita vulnerabilidade. Então, eu tô partindo do pressuposto do meu desconhecimento em absoluto e o quanto eu estou perdida. E eu me deparei com um profissional. A princípio, do que ele me disser, eu vou seguir. Assim, eu tenho aquela boa fé de que quem sabe é ele, não eu, né? Hoje, já nessa jornada, há tempos, né? Já tendo atuado tanto tempo e atuando ainda como AT do meu filho. Então, hoje a perspectiva é completamente diferente. Então, eu quero saber o porquê, quais os objetivos, por que aquilo foi abordado dessa forma, a resposta, e em casa, como que reproduziremos, né? Então, hoje, para mim, é impensável um tratamento para o Arthur em que eu não saiba de A a Z, né? Mas, veja, momentos diferentes e que a gente encontra essas famílias, né? Então, tô dizendo isso hoje, eu depois de ter feito um monte de cursinhos, de continuar fazendo vários cursos, de assistir muitas coisas, de ler muito sobre, né? E não é aquela Mirella de 5 anos atrás. Aquela Mirella, eu tava muito, muito perdida. E daí a responsabilidade absoluta dos profissionais quando recebem aquela família, né? Porque é uma família que tá toda disfuncional, muito perdida, e o acolhimento ele tem que ser uma direção, né, para todos. Eu acho que sim, pela perspectiva profissional, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante, ainda mais quando você falou, né, quando eu comecei, eu tava perdida, eu não sabia como que é. Então, eu acho que para profissionais, quando a gente tem essa perspectiva de que quem que é parte da equipe, de repente, né, eu como supervisor, vamos supor, tem o acompanhante terapêutico, né, tem, não sei, de repente outros profissionais que também estão de outras áreas, que também estão trabalhando, né, na equipe, de repente tem um coordenador, mas Laila, eu viria o pai como uma das, né, se a gente está falando de criança pequena, sim, né, se a gente está falando de uma criança maior, onde adolescente, eles né, tendo repertório para estar envolvidos, eles também são parte da equipe. Sim. Certo? Então, eu acho que quando a gente tem essa perspectiva, eu acho que muda a conversa. Porque vira menos de eu te falar o que fazer e vira mais de uma conversa. Vamos construir aqui. Vamos construir. E eu acho, não sei, eu acho que é muito importante que venha de nós profissionais para construir um ambiente que os pais se sintam confortáveis de falar, olha, eu não preciso ir com todas as armas, todo armado para conversar com o supervisor. Por que é isso? Acho que deveria ser uma conversa mesmo, sabe? Porque a gente está aqui juntos, porque eu tô muito interessada na sua prioridade como pais, porque é muito importante. Sim. Eu quero entender o seu contexto para quando a gente define um possível procedimento. Eu quero entender, porque talvez isso vai me dar informação de que será que
o que a gente está fazendo está funcionando ou não está funcionando. Vai impactar qual procedimento que talvez valha a pena. E eu vou querer saber de você. Tá dando para fazer? Não tá dando? O que é difícil? Porque a gente somos uma equipe. Não é um contra o outro. A abordagem adequada deveria ser sempre essa. Vamos fazer... Né? Galera, vamos. Isso. Ali tá a câmera, né? Vamos, galera. Tem que ser... Deveria ser sempre essa, né? Justamente porque quando chega, então, aquela família vulnerável que não entende nada, ela tá se sentindo muito impotente mesmo. E essa situação de hierarquia, então, de quem é o terapeuta, quem é o profissional, quem é o médico e a família ali, se a gente num papel muito passivo, né? Então, eu não sabia, por exemplo, quando eu descobri o diagnóstico do Arthur, que eu, como mãe, teria tanto poder no desenvolvimento dele. Eu não fazia ideia disso, do poder que eu tenho ainda no desenvolvimento dele. E olha o que você está falando. Imagina, mães, vamos falar isso alto. Eu sou mãe também. Tenho uma filha. Eu não sei o quanto que eu posso estar envolvida no desenvolvimento do meu filho. É o seu filho. Não é? Então eu acho que, não sei, na minha opinião, acho que é importante ouvir isso como profissional, porque isso me diz que a gente tem alguns caminhos para seguir. Isso, né? Do tipo, eu gostaria que todos os pais que eu trabalhasse entendessem qual que é o seu papel na intervenção. E eu acho que muitas vezes, como profissional, não sei, tô falando da minha perspectiva, eu acho que a gente já trabalha, de repente, há muitos anos, ou a gente trabalha com vários clientes, e pra gente alguma coisa pode ser óbvia, porque você tá ali todo dia. Mas pros nossos clientes, para um pai que acabou de receber o diagnóstico do filho, não é. Então, acho que é importante ter essa perspectiva. Isso. E de repente isso vem de processos internos clínicos, sabe? Quando chega um pai novo, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, a gente tem um checklist, talvez, que a gente vai explicar qual que é o papel do pai. Você pode, olha, você é parte da nossa equipe, é importante saber, eu quero ter o feedback de você, o seu feedback. Vão ter orientações, vão ter treinamentos, eu quero que você questione se alguma coisa não faz sentido. Enfim, e obviamente é um relacionamento. Acho que relacionamento não é de um dia para o outro, de falar que, olha, vai ser maravilhoso. Não, mas eu gostaria que você trouxesse coisas que não estão funcionando para mim. Porque se a gente desenvolve um ambiente que não é confortável, eu acho que vai acontecer? Você vai ficar chateada, acho. Eu já fui diretora clínica. Você vai ficar chateada, furiosa, talvez. De repente eu vou até na mídia social e eu vou tirar o meu filho. Enquanto, de repente, poderia ter tido uma conversa e a gente solucionou. Sim. E talvez eu, como profissional, nem saiba. Nem saiba o que aconteceu, né? Não chegou até você, só teve depois o resultado, né? Eu acho que aqui... E aí fica um contra o outro, sabe? Eu não sei. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem mais um dificultador. O nosso modelo de tratamento que tem sido feito assim, deixar muito claro que na rede pública a gente não tem tratamento nenhum. Particular, quais são a nossa situação é um tratamento terceirizado, de levar até a clínica, né? E muitos vivenciam isso, de levar e não fazer ideia do que foi feito lá dentro e sair, beleza. No máximo, tá tudo bem, ficou bem. Ficou bem, que é isso? Que raios é esse? Ficou bem, né? Assim, meu Deus, que informação é essa? Nenhuma, né? Então, isso, eu penso, talvez, aí você me corrija, se lá nos Estados Unidos, esse modelo mais de supervisão e do treinamento parental e aplicação por pais, talvez, né, empodere mais esses pais do que esse modelo que a gente está aqui. Ou isso não é no país todo, ou é só de alguns lugares, como que é? Eu acho que essa parte de supervisão, acho que infelizmente não todo mundo, inclusive nos Estados Unidos, recebe supervisão de alta qualidade. Acho que a gente ainda tem alguns passos, acho que ainda tem oportunidade de melhorar essa supervisão. Uma diferença que tem é que hoje em dia a maioria, né, das pessoas recebendo o tratamento de análise de comportamento aplicada tem o tratamento financiado pelo plano de saúde nos Estados Unidos.
E um dos requerimentos, acho que eu posso generalizar, mas se não, para não generalizar, de muitos planos de saúde, é que tenha objetivos para a paz. Isso, então. Então, isso é uma obrigatoriedade para você poder ter um plano ter autorizado, acesso, né? Ter e acesso aí, ao tratamento. Acho que os pais até têm que enviar relatórios, ou tem, não sei, não tem algum certo controle que se você não cumpre, eles retiram essa cobertura? Pode impactar. Eu, assim, isso conversando, porque tem bastante mães que estão aqui no Hotspot, que são dos Estados Unidos. Ah, que legal. Oi, pessoal. Também sou. Quer dizer, não sou. Não sou, mas tá sou. Lá, eu já moro lá mais tempo do que no Brasil. Então é interessante isso, porque o que seriam objetivos para os pais? E eu acho que é interessante, para o pessoal que eu supervisiono, que eu dou consultoria, eu acho que seria importante começar a incluir isso nos relatórios de avaliação, por exemplo. E pode ser, o interessante é que esses objetivos podem ser coisas do tipo, os pais, né, vão aprender a identificar funções de comportamentos disruptivos interferentes. Então pode ser de tipo, vou aprender sobre isso, ao mesmo tempo que pode ser que, que a mãe e o pai vão aplicar o procedimento X com 100% de acerto, etc. e tal. Então, sempre tem que ter, pelo menos, um objetivo. E aí, acho que vem do supervisor, né, que vai determinar quais que são os objetivos mais importantes para trabalhar com o pai naquele período de autorização, que seria o período que, normalmente, uns 6 meses antes de você fazer uma reavaliação. Então, essa parte de incluir já orientação e o treinamento de pais já é parte, já obrigatoriedade, como eu acho que eu posso dizer assim. E facilita, de fato, essa participação ativa da família, né? Essa vinculação ali. É um primeiro passo, não é? Cada família é uma família, sim, né? Mas o que eu digo é que lá, acho que a maioria das intervenções são realizadas em domicílio ou não? Eu vejo que normalmente são. Então, eu acho que isso também é um facilitador, porque por mais descompromissado que você seja, desinteressado, está acontecendo aqui na tua casa. Então, te possibilita assistir, ver, ter modelos de como isso é realizado, de como é efetivado. E quando é terceirizado em ambiente de clínica, facilita o contrário, que você não saiba o que está falando, o que está acontecendo, né? Então, é recente isso de tipo, poxa, eu posso entrar? É autorizado que eu entre? Ou então de clínicas convidarem, de fato, os pais, envolvê-los em algum tipo de atividade, né? Assim, de promover essa participação. O mais comum que a gente vê, não. É só a mãe e o pai levando e buscando. E nem vê, não faz nem ideia. Eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Na minha opinião. Eu acho que eu já trabalhei nos dois cenários. No cenário da clínica, o que eu fazia, porque aqui no Brasil acho que tem muita clínica, né? A maioria, a minha, assim, é em clínica que vai, quando tem tratamento, tá? Sim. Quem tá em casa tá desassistido. Desassistido. Na clínica, da forma que eu fazia, era que a primeira parte era uma reunião que a gente falava sobre o progresso, como que estão indo as coisas, e para você, como é que tá, quais são as coisas que estão indo bem, quais são as coisas que você precisa de suporte. E eu já tinha um objetivo para aquele pai ou mãe. E o que eu fazia era, deixa eu te mostrar o que a gente vai fazer. Se fosse um procedimento, a maioria das vezes eu focava no procedimento. Então, vamos supor que você é mãe de um filho pequeno. Muitas vezes a prioridade era a parte de comunicação. E eu acho que é muito difícil, às vezes, e acho que essa é uma coisa importante para os profissionais, se eles estiverem ouvindo, né? Porque, às vezes, quando a gente foca em muita coisa, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que dependendo do contexto, e cada contexto é contexto, cada família é família. Mas, às vezes, vamos ver, né, o que daria conta, o que a família daria conta. Né? E, de repente, priorizar. E aí, eu fazia a modelação, deixa eu te mostrar como é que é, você vai
treinar comigo, e é treinar, não é deixa eu te falar, porque às vezes só falar é muito teórico. É muito. E a gente já vê essa dificuldade muitas vezes na nossa clínica com a nossa equipe. E agora a gente, em vez da gente estar ali usando, né, boas práticas de treinamento mesmo, a gente está dando ali informação que é muito difícil, eu acho, para um pai ou para uma mãe absorver aquilo. Absorver e fazer da forma que realmente vai ajudar. Então, eu acho que existe a possibilidade mesmo na clínica de vamos fazer esse treinamento mesmo, né? Com certeza. E você ainda pode, o que eu fazia muito também, agora deixa eu entrar aqui na sessão do seu filho, deixa eu fazer, agora você faz. E deixa eu te dar esse feedback. Porque agora você tá treinando. E mesmo assim, talvez eu chegue em casa e esqueci. Isso aconteceu comigo, a minha filha teve que fazer fisioterapia. Eu ia lá, eu assistia, eu prestava muita atenção, chegava em casa, caraca, como que era mesmo? Me ajudava a ter um vídeo. Mas aí eu comecei a pedir pra fisioterapeuta, posso filmar você fazendo? Porque aí me ajudava, eu conseguia assistir, agora eu lembrava. Então, acho que essa comunicação é importante. Sim. Entendeu? E quando eu digo isso, desses modelos, eu não sou nem contra, nem a favor, nenhum outro, assim. Eu acho que tudo pode funcionar. Porque, na verdade, análise de comportamento a gente pode fazer em qualquer canto. Eu faço debaixo de uma árvore, né? Nossa, eu não preciso de estruturas, eu não preciso... supermercado, a gente tinha sessão no pegar o ônibus, escola. Então, o que eu tô dizendo é que eu acho que aqui, o modelo de clínica, ele acaba, assim, facilitando esse distanciamento, assim, da participação dos pais, que eu tô dizendo. Não que é o modelo melhor ou pior. Inclusive, é o modelo que meu filho sempre fez e que sempre funcionou. Mas eu sempre tive acesso, entende? Então, assim, pra mim funcionou muito justamente porque sempre teve essa parceria. Sempre teve. Então, eu sempre fui treinada mesmo, de fato. A gente, né, conversava, eu via, eu assistia, livre acesso, sempre. Mas eu sei que essa não é uma realidade de muitas mães que vêm falar comigo aqui. Muitas. Que não são autorizadas a entrar, não sabem o que está acontecendo. Isso acontece, assim, de forma esmagadora aqui. Sabe o que é interessante, Mi? Já tô eu de novo, Mi. Sim! Eu acho que o que é interessante, porque o nosso objetivo como analista do comportamento é que o seu filho tenha alta, certo? Para o seu filho ter alta, eu teria que te dar todas as ferramentas para você... Para prosseguir, exatamente. Então, para mim, na minha experiência, eu tentava incluir os pais o máximo possível, mas eu incluía até mais do que observar. Se você quer observar, ótimo, mas eu falava assim, você quer fazer isso aqui? Posso te mostrar como que é? Porque quanto mais, eu acho, a gente dá ferramenta para os pais, agora significa que ele vai ter mais, que essa criança vai ter, se a gente estiver falando de criança, né? Que essa criança vai ter mais oportunidade de aprendizado. Eu vou vou ter mais repetição, eu vou ter mais oportunidade para você dizer se eu tô fazendo certo, se eu não tô fazendo certo. E você vai ter consistência dentro e fora da sessão. Então, muitas vezes que a gente não vê progresso, é porque na sessão a gente faz uma coisa, na escola faz outra coisa, em casa faz outra coisa. Então, por isso que a equipe é uma equipe, né? Se a gente consegue ter essa consistência, muito mais oportunidade para repetição. E eu vou te falar, acho que, inclusive, menos confuso para o cliente. Porque, assim, agora funciona... Ou não sei se é confuso, mas ou, de repente, o cliente aprendeu que em casa funciona de um jeito, na clínica funciona de um jeito, na escola... Não sei. Mas não seria muito mais simples se tudo funcionasse integrado, de um só jeito? Sim, sem dúvida, de forma integrada, né? Então, aí, de novo, assim, não é incomum eu conversar com mães que diziam assim, olha, eu fiquei sabendo... que lá ele já tá fazendo isso faz tempo, ninguém me fala nada, eu continuo fazendo por ele aqui em casa. Poxa, mas isso não vai funcionar nunca, né? Isso precisa ser replicado sistematicamente, assim, tem que estar, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Então, se uma não tá funcionando, né? Então, precisa, eu acho mesmo que os profissionais precisam, de alguma forma, quando recebem aquela família, conscientizar aquela família do poder que ela tem no desenvolvimento do filho dela. E que ela é, de fato, como você disse, parte da equipe. Não sou só eu. Não é só dizer que é parte, né? Porque falar que a parte é uma coisa. E fazer parte... Bem ser diferente. parte é
totalmente diferente. Mas eu super concordo. E eu acho que uma coisa a mais que é interessante é perguntar para a clínica qual que é o seu procedimento de treinamento, de orientação de pais. Você tem? Como que funciona? É mensal? É semanal? Onde que é? E de novo, agora vem relacionamento, mas como que, acho que as duas partes também, trabalhar para eu me sentir confortável, falar, putz, ou você conseguir se sentir confortável, falar, putz, Laila, não rolou isso, não tá dando certo. Sim. A gente pode mudar? E a gente tá aceito como profissionais, está aceito e abertos e querer esse tipo de conversa. Porque assim que a gente vai, na minha opinião, ter mais probabilidade de ter sucesso. Exato. Olha, nessa nova fase que eu tô de tratamento do meu filho, né? Então, eu tive o diagnóstico do Arthur com 2 aninhos. Aí a gente começou a intervenção intensiva. Com 4 anos e meio, ele teve alta da clínica. Não do ABA, porque vive o ABA. Né? E aí, enfim, continuei tempos com ele. E agora, recentemente, busquei ajuda para aba focado em seletividade alimentar, rigidez cognitiva, né? E aí, com um desafio que o Arthur hoje ele entende que ele é autista, não sabe exatamente o que é isso, mas ele sabe que ele é autista, né? E ele já estava vivenciando muitas experiências extracurriculares, fora de terapia, e aí, de novo, como enquadrar aquela agenda. E aí eu falei, olha, eu não vou tirar ele do que ele já faz. Eu não vou punir o menino por ser autista. Não, então agora sai do Kung Fu, sai do judô, sai da robótica, tira tudo, volta pra terapia, tipo, de 1 para 1. Ou ainda que seja com amiguinhos. Não. Falei, a gente tem que dar um jeito de conectar isso, né? E, enfim, pensamos muito até para ver isso da carga horária, como que a gente conseguiria ordenar, aproveitando o que ele já faz, dos ambientes que ele já frequenta, e o que, de novo, a gente iria inserir, né? E nessa, eu acho que assim, de janeiro para cá, Laila, nós mudamos o plano de intervenção dele umas 4 vezes. De janeiro para cá. Tipo, não tá bom. Não tá legal. Porque não, isso aqui não rolou. Sentido. Não. Ah, essa carga horária. Não, eu não quero. Veja, gente, assim, né? Eu tô dizendo porque eu tenho muita afinidade ali com a equipe e propondo também os meus entendimentos. Por exemplo, as férias escolares que pegou, né? Eu consigo trabalhar muita coisa com o Arthur em férias. Então, eu me disponibilizei, por exemplo, parei todas as gravações, eu não marquei nenhum evento, nada, porque eu queria estar com o Arthur. E a minha família é muito unida, tem um monte de priminha, eu gosto de passear, eu gosto da molecada dormindo em casa, assim, sou mó farofeira. E eu falei, eu acho isso, neste momento, mais importante do que a terapia intensiva, que eu não quero tirar ele dessas vivências, né? E aí eu vou oportunizar nesses momentos, de novo, isso com o repertório que o Arthur tem hoje, tá bom, minha gente? Né? Contando caso específico. E aí eu falei, eu não quero essa carga horária. Eu quero menor aqui agora nas férias, e aí eu vou fazer tal coisa, como vamos alinhar o que eu vou trabalhar, porque eu sei que neste momento para ele eu entendo que essa vivência social, familiar, é uma construção muito importante. E aí eu quero que esteja aqui, porque eu poderia, né? Então não é aquela mãe que ou eu estivesse trabalhando, não tivesse com que deixar, ou nossa, que eu faço essa criança em casa. Não, eu queria muito isso. Então a gente reajustou, mudamos tudo de novo lá do que estava, porque seriam menos horas, menos dias que ele iria, porque o restante estaria comigo, né? E inserimos priminhos e alguns amiguinhos e algumas dessas atividades lá na clínica. Porque ou estariam dormindo em casa, né, estariam junto, e aproximar esses mundos. E porque eu quero que meu filho tenha orgulho de quem ele é, que ele não se sinta, assim, né, constrangido de dizer que ele faz terapia. Ele fala, não entende exatamente o que é isso, né, faz terapia. E que ele conte que os priminhos, o pessoal que faz parte da vida dele, saiba, você foi, chama Integra Giz, a clínica que ele tá hoje, né? No Integra Giz, eles já foram brincar lá, eles sabem qual que é o espaço, e ele se sente confortável disso. Então, são mundos que se conectam, né? E aí, depois, reajustamos de novo, porque o Arthur estava tendo resistência de ir, porque ele já desenvolveu muito repertório social. Então, que saco, o que eu vou fazer lá? Ainda mais questões alimentares, né? Então, como engajar? Mudamos novamente. E aí, por último planinho de intervenção, quando elas vamos ver aqui, o que você acha que tá
Aí eu falei, gente, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar pro Arthur como que tá o plano de intervenção dele. Perfeito. Porque ele já tem essa consciência, ele sabe se expressar. Perfeito. Então, quem vai dizer se tá legal é o Arthur. Perfeito. Aí, elas, não, beleza e tal. Se organizaram pra conversar com ele da forma que ele pudesse entender e ajudar a montar. Inclusive, né? Então, assim, ele tava reclamando, eu não quero, tipo... e ficar 3 dias da semana que ele tava indo. Não quero ir 3 dias da semana e tal. Falei, ó, então, filho, vamos conversar. Ver o que a gente pode fazer? Aí, olha, então nós combinamos que são 6 horas aqui, né? Na clínica, 6 horas. Dá pra fazer de 2 formas. Pode vir 3 dias por 2 horas, ou você vem 2 dias, 3 horas. E aí você tem um dia livre pra fazer suas coisas. Possibilitamos ele decidir, né? Ele decidiu. Então, assim, foi envolvendo. Então, eu tenho o engajamento dele. Ele se sente validado o que ele tá dizendo. Tipo, ai, não quer, porque o Arthur é desse. Não quero, que é chato, não gosto de vocês, seus brinquedos são chatos. Quero ir embora pra minha casa. Vim aqui pra falar que eu não quero ficar. Tipo, isso tem que ser validado e ele tem que ser conquistado, né? Então, nós mudamos inúmeras vezes. Esse plano de intervenção foi refeito num espacinho. 4 vezes. Entendeu? Ali. Por que isso? Porque é dinâmico, porque é um ser vivo. Num mês pode estar de um jeito, no outro tá no outro. Isso que funcionava ontem não funciona hoje. Né? Então, essa estática que vejo muitas vezes, fez um plano, dali não sei quanto... Não, gente, não, pera. Tem muitos comentários, espero que eu não esqueça de nenhum, mas é muito legal o que você falou. Eu acho que uma coisa importante é envolver, que você envolveu o seu filho, acho que é muito importante. Eu acho que nós, como profissionais, devemos envolver o próprio cliente, né, no tratamento dele. E assim, vão ter cenários diferentes, né? De repente vão ter mães com, né, mães e pais, enfim, ou clientes com necessidades diferentes. Muitas vezes a gente focava, eu como profissional, na parte das férias como, caramba, agora é uma oportunidade de poder aumentar as horas. E eu acho que o interessante, não sei, quero saber o que você acha. Eu acho que na minha perspectiva, vem do profissional falar, olha, esse seu cliente talvez faça sentido. E se fizer sentido, né? Faz sentido aumentar. E deixa eu te falar por quê. Por causa de X, Y, Z. Mas no final das contas, é o seu filho. A gente não pode te obrigar a fazer nada. A gente pode, acho que o nosso papel é falar, olha, isso eu acho que iria beneficiar o seu filho. Sim. Deixa eu te explicar o porquê. Se a gente não fizer, pode ocasionar em X, Y, Z. Mas no final da conta, agora você tem todas as informações para tomar essa decisão. Se é importante para você, talvez eu vou falar, você tem certeza mesmo? Porque olha isso aqui. Mas no final do dia, é o seu filho. É o meu filho. Mas, de novo... Você concorda? Concordo. E justamente porque, para mim, já foi importante, em outras fases que eu vivenciei com ele, esse aproveitamento, então, de vamos intensificar. Porque nem repertório ele tinha para fazer tantas coisas assim como eu queria que fizesse. Vai depender de casa, então, né, de já casa estive, pra casa. Isso, já tive, mas de novo, essa explicação do porquê. E de ouvir, então, porque meu coração doía muito de pensar de nas férias ele não tá vivenciando várias coisas que eu queria, mas em determinado momento isso fez muito sentido para que hoje eu pudesse vivenciar o que eu vivo. De hoje eu dizer, não, agora nós chegamos a um ponto de um repertório que inverteu. Então é mais aqui comigo, é mais aqui em casa, eu dou mais continuidade, e essa mesma equipe. Então daí de novo a confiança. Porque todas as vezes, né, eu fiquei assim, gente, a Mirella é uma chata, pediu pra mudar 4 vezes o negócio, 5 vezes o negócio. Mas eu nunca senti dessa forma com essas meninas que estão comigo. Eu sempre me senti muita vontade de falar, não tá rolando. Tipo, vamos sentar pra conversar. E de ser validada. Que legal. E de muitas vezes em que eu manifestei opiniões minhas, que elas também me disseram, não, mas deixa a gente explicar por quê. Justamente isso. Então, aqui, isso vai ser importante e tal. Beleza. Porque daí, de novo, eu vou aderir. Eu entendi, e eu quero o melhor para ele também. E eu acho que você agora vai ter as informações para tomar uma decisão informada. Isso.
E assim, eu acho que esse que é o nosso papel, esse é um dos nossos papéis como profissionais. Eu queria fazer só um comentário também, que a gente está falando de progresso, e acho que você fez um comentário importante, que é que dependendo de como o tratamento é, né, de repente agora, né, os profissionais, né, de repente, o pais e filhos, de repente agora meu filho precisa desse suporte super grande, um número alto de terapia, agora as coisas, né, agora está fazendo progresso, talvez diminuiu. Eu mudei de fase de vida, teve algum acontecimento na minha vida, talvez eu precise de mais horas de novo. E na minha visão, acho que não é um retrocesso necessariamente, sabe? Enxergo eu desse acho que é jeito porque também. agora eu tô lidando com outras variáveis, outros contextos, com outros ambientes, com outras coisas que eu não tive que lidar antes e agora eu preciso desse, possivelmente, suporte antes. Então, acho que é uma coisa importante de falar e pode acontecer, e acontece normalmente, e eu não viria necessariamente como, né, piorou. Isso. Eu ouvi bastante isso na época, me perguntaram, porque, nossa, o Arthur teve alta, foi muito celebrado, a alta foi muito celebrado. Assim, por mim, na verdade, quando as meninas vieram me falar, olha, nós estamos caminhando agora para a alta do Arthur, eu fiquei em choque, porque não, pera, calma, não tô preparada, assim, elas, não, né, e aí foi desmamando, inclusive ali a família, né, porque eu chorava horrores, eu me matriculei em 5 cursos. Mas chorava de... Não, de insegurança, de um misto, tipo, é a e experiência agora? que eu tenho com os pais, normalmente não é celebrado. Não. A gente acha que seria, olha que legal, e aí os pais falam absolutamente não. Nossa, menina, naquela semana eu me matriculei em 5 cursos. Tipo assim, e olha isso, gente, acho que é importante aquilo. O pessoal profissional que está ouvindo, isso é muito importante, porque isso normalmente é a minha experiência também. E eu acho que, acho que tem oportunidades para nós profissionais nessa parte, porque deveria ser uma coisa que, olha que legal, agora tá dando conta, o ambiente está dando, a escola está dando conta, aqui em casa a gente está dando conta. Então acho que existe, e acho que esse é outro tópico, mas acho que existe a oportunidade, eu gosto de, desde o início já tá falando, esse é o objetivo do tratamento. Toda vez que a gente faz uma reavaliação, eu tô apresentando um relatório novo, esse é o objetivo. Então, agora você já sabe que a gente está no objetivo. E acho que é um planejamento de transição. Então, agora, eu tô... Nesse mês, a gente vai ser um pouquinho menos. E eu vou começar a focar mais em você, menos. Então, para você também se sentir um pouco mais segura, né? Segura. Eu acho que tem uma outra parte que é... que não sei se que talvez a gente não deveria entrar muito não, a gente sempre fala que a gente que eu não acho tem acho que tem muitos pais que têm, pelo menos a minha experiência nos Estados Unidos, muitos pais que têm medo de talvez precisar no futuro e não ter o financiamento, e de perder o financiamento, sem que dúvida. É uma super realidade. É uma verdade. Aqui também, se você conseguiu pelo plano, aí vai tirar, ou até mesmo vaga, Laila. Putz, eu não consegui vaga. Mas e aí, se eu precisar voltar? Não, vamos manter, deixa quieto, deixa como tá, né? A alta, ela é de muita insegurança mesmo, então tem que ser trabalhado. Eu chorei copiosamente. E as meninas acolheram, assim, Mi, calma, não é assim, nós vamos entrar no processo disso. Foram 6 meses para a alta total do Arthur, assim, lá da clínica. A gente foi diminuindo gradualmente, né, a carga horária. Eu já estava esperado, você já estava ali. Não, quando elas me falaram, não. Assim, eu não... Mas, sabe, mas não que... Eu não sei nem dizer se elas já falaram isso comigo, mas quando eu entendi a questão do desenvolvimento do Arthur, uma coisa que eu fiz pra mim foi tirar os prazos da minha vida. Ai, não interessa, nós vamos fazer até, sei lá, faremos. Então, menina, assim, eu arregacei as mangas, eu tava pronta até os 50 anos do meu filho. Eu tô nem contabilizando, sabe assim? Eu tava... Era esse engajamento. Então, não é que eu não quisesse a alta, mas eu não estava trabalhando, mirando em prazos. Isso me deu muito alívio, me deu muita leveza na condução das coisas com o Arthur. Tipo, por quanto tempo eu vou ter que repetir? Não sei, repetiremos. E vamos, e seguimos. Isso. Mas, de novo, mais uma vez, vamos tentar. Eu fui tirando, então eu falava assim, quem tem que ter prazo são vocês da equipe profissional. Eu, mãe, não vou me colocar prazo. Então... Eu até, como o Arthur foi respondendo muito bem ao tratamento, muito bem, né?
E isso deixando muito claro, gente, tem a questão genética, fisiológica dele mesmo, de não ter comorbidades, né, que pudessem impactar. Cada um, né, Mi? Cada um é cada um. Isso. Teve, né, muito... nós acertamos, de fato, fizemos um tratamento de qualidade. Muitas vezes as pessoas não têm o tratamento de qualidade. Foram vários fatores, né? Mas ele respondeu muito rápido. Então, eu não esperava, porque eu não conhecia, Laila, autistas, crianças que tivessem tido alta. Eu não conhecia. Então, não era nenhum negócio que eu trabalhava na minha mente, sabe? E então, a hora que elas falaram, eu falei, não, mas calma, que nós vamos fazer essa transição. Então, aí depois que elas me falaram, eu chorei horrores, matriculei em 5 cursos, foram 6 meses ali, gradualmente, né, pro Desmame, e aí eu já me senti mais confiante, eu já tinha retomado mais tempo com ele ali, né, então, eu mesma, né, então e elas, você tá super preparada, e a gente tá aqui, não é como se não falasse mais, você pode falar com a gente o tempo inteiro, tanto que falei, muitas vezes recorri quando precisei, né, e recorri de novo quando eu senti que eu precisava de ajuda. E não sinto, muita gente, e aí isso da alta, foi uma piora, né, então, poxa, teve alta, agora voltou, né, piorou, teve um regresso, enfim, regrediu. Não, só mudou a fase. Mudou a fase, mudou as necessidades. Outros desafios. E eu não tô sendo suficiente com o que eu tô fazendo. E às vezes isso pode te acontecer até durante o tratamento, né? De repente alguma criança, exemplo de criança, talvez precise de 30 horas semanais nesse momento, e tal, né, que a gente consideraria um tratamento abrangente, 30, 40 horas. E de repente agora... vamos fazer uma coisa mais focada, porque agora a necessidade é mais específica, sei lá, habilidades sociais, vamos supor. Mas, de repente, de novo, mudou de fase, mudou as necessidades, mudou o contexto, etc. Talvez precise de um suporte maior. Isso, não sei, acho que muito... eu acho que, sei lá, para quem tá fora, eu acho que faz sentido pensar, caramba, mas precisava de menos horas e agora voltou para mais, mas é um suporte para ele, para essa pessoa, né, indivíduo, enfim, ter sucesso no futuro. O que eu acho importante de considerar de quando isso, então, tá em poucas horas, de repente vai voltar novamente, como isso vai impactar naquele indivíduo, principalmente se ele tem consciência disso. Então, essa era a minha maior preocupação de retomar as terapias para ele, né? Como que impactar ele? Para ele. Porque... E aí, como você preparou ele? Você preparou ele? Preparei da forma como assim, né? Preparei sendo muito transparente com o Arthur. Eu trabalho com ele basicamente dizendo assim, filho, todos temos habilidades e dificuldades. Quando surgirem dificuldades, a gente pede ajuda, né? E então, hoje... a gente está tendo dificuldade com as suas questões de alimentar. Ele sabe, ele se sente diferente, para ele é muito difícil, né? E eu fiquei sabendo que tem um lugar muito bacana, super legal de brincadeiras, e que tem vários desafios e que ajuda o nosso cérebro a ir trabalhando isso. E vai ajudar você com habilidades nos jogos, no seu raciocínio, vai ajudar agora na escola, né? Fui falando, assim, de forma positiva, mas quando eu comecei a falar, ele... mas o que é isso aí? Aonde que é? Né? Quem que vai estar lá? Eu não, seus amigos, né? Por que meus amigos não vão? Porque seus amigos não precisam disso. Eles precisam de outras coisas, fazem outras coisas, né? Você precisa disso, eu acho que vai ser bacana, né? Então eu fui assim com ele de novo, mas eu fiquei bastante aflita da aceitação dele, né? E para mim, eu tinha o que eu ainda falei com as meninas, assim, eu não quero que seja uma coisa de, vai se acostumando, né, vai adaptar. Não, tem que ser legal pra já. Não tem nada disso, dele ter que, não quero isso, vai se esforçar. Não, ele não vai se esforçar pra nada. Vocês têm que ser muito legais, entendeu? Tem que ser muito legal. É engraçado, porque a gente tá falando de progresso, não sei se agora vai entrar numa parte mais técnica, acho que é mais voltado pro profissional mesmo. Que é, assim, muitas vezes, eu acho que quando a gente fala, tá tendo progresso como um profissional, né, a gente deveria estar sempre avaliando o progresso. E uma pergunta que normalmente eu faço quando eu dou consultoria, supervisão, enfim, é assim, progresso que a gente não tá vendo é ensinando uma habilidade ou todas? Porque eu acho que tem uma diferença.
se em todas, possivelmente tá um saco. Aqui, pode ser outros motivos. Tá? Não, mas motivos. Esse eu acho, Laila, que é um dos grandes motivos. Sabe por quê? Eu acho a vida daquelas crianças é de muito tempo de terapia, né? De mini CEO de empresa, muito tempo. Mini CEO de empresa, nunca vi essa. Cara, mas a agenda do meu filho, eu duvido um CEO ficar mais do que ele fazia, entendeu? Então, cara, isso é chato. E mesmo a equipe boa, o pessoal bom, alinhado, mas já tá ali há um tempo. Tá chato. É muito fácil, assim, cair na mesmice, de dar uma acomodada, meio que, sei lá, acho que todo mundo ali dá uma acomodada. E principalmente quando a criança já começa a crescer mais. Eu acho que sempre tem que ser legal. Sempre tem que ser, porque... Não sei, me diz você, se você tá num lugar que não tá legal, você não vai querer estar lá. Não. Eu não vou querer estar lá. Não vou querer estar lá, mas eu ainda como adulta sou obrigada, porque eu tô nessa fase da chatice. Agora a criança não. A criança não, ela não é obrigada, entendeu? Ele que tem que se esforçar. Não, ele não tem que se esforçar. É o inverso. O esforço tem que vir daqui. Né? Aqui. Eu acho que tem essa oportunidade pro profissional, de repente, realmente observar a própria sessão. Tipo, se fosse eu, ia estar legal. Se eu fosse uma criança, ia estar divertido. Exato. Porque muitas vezes não é. E acho que também tem outra percepção, que é de um pai, de repente, assim... Mas só tá brincando com a criança, tá muito divertido. E aí não acha que só tá fazendo nada. E eu acho que normalmente é o que a gente quer ver, ainda mais com criança pequena. Essa parte da brincadeira... tem que ser muito divertido. E eu acho que tem como fazer isso divertido para crianças maiores, para adolescentes, para adultos. E eu acho que aí entra também a parte do envolvimento deles na terapia. Eu acho que, infelizmente, muitas vezes a gente trata eles como crianças pequenas. Então você falou, pergunta pro Arthur. Se tá legal. Se tá legal. Pergunta se é uma coisa que é importante para ele trabalhar, como que ele quer fazer isso você gosta, isso você não gosta, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, e eu acho que a gente não, muitas vezes a gente não faz isso, a gente não incorpora, e aí o que vai acontecendo, vou chutando, pode acontecer, dependência de dica, muitas vezes, ou então coisas chatas, que é um saco de fazer, então, dependência de dica tem outras variáveis que vão impactar isso também, mas a perspectiva que eu trago disso é que a gente, às vezes, pode estar dando muito suporte que a gente está determinando que vai ser para ele sem envolver. Acho que muitas vezes, ainda mais quando... Enfim, acho que a gente está indo numa tangente, mas a ideia de, tipo, quando essas crianças crescem, automonitoramento, se possível, sabe? A gente quer... que quanto menos a gente precisar ajudar, esse deveria ser o objetivo. E é um problema, enfim, esse tópico, de repente outro outpod, a gente entra de dependência de dica, porque vou falar. A dependência de dica é muito frequente, eu acho. Muito. O que seria isso, né? Vamos supor que seja uma criança. A criança só engaja naquele comportamento quando a gente dá ajuda, basicamente. Resumindo de uma forma mais simplística. Muitas vezes não. A gente que cria, como profissional, a gente, ou pai, enfim, ou professor, a gente que cria essa dependência. Porque... E aí depois é muito difícil tirar. Porque toda vez quando a gente insere esse suporte, você precisa de um plano de retirada, de esvanecimento, né? Só colocar, depois você vai ter outro problema para resolver, né? Você precisa considerar isso também, né? De como fazer. E principalmente até quando as crianças vão crescendo e tudo mais, e pensando em envolvê-las, né? O que eu acho muito triste, que eu assisto, assim, vivo com muitas amigas nessa fase. Molecada de 7, 8 anos, já tá em terapia desde 2, 3 aninhos. E aí são cumpridor de demandas. Eles fazem. Eles obedecem, né? Cara, eu acho isso tão triste. Sem um brilho, sem engajamento, sem nenhum prazer, sem um... E não é nem... às vezes chega a ser tão apático que não é nem esquiva. É só... aquela passividade. Isso é muito
triste. O que está sendo ensinado para essas crianças lá? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente identifica objetivos do que vai ser ensinado. Por isso que vai o envolvimento, se a gente está falando de crianças pequenas também, né? Envolvimento dos pais com crianças ou adolescentes, né? Adultos, enfim, a gente tem que envolver o nosso cliente e identificar objetivos que são importantes para eles, usar boas práticas, né? Ir além dos protocolinhos, porque o protocolo é um suporte para a gente, mas é entender por que a gente está ensinando tal habilidade, qual que é o nosso objetivo ensinando essa habilidade. Não é só para preencher, lá, colorir o quadradinho do VibMap, por exemplo. Como que eu quero... Por que eu estou ensinando um tato, né? O tato seria, eu vejo a foto, eu vejo um objeto e eu sei dizer o que é aquele objeto. Porque a gente quer que criança, né? Vamos supor que, nesse caso, provavelmente criança saia daquela clínica e veja coisas e saiba dizer o que cada coisa é. Mas se eu só ensino que isso daqui é uma caneca... E essa criança viu uma foto de uma outra caneca e não sabe que é uma caneca, ou viu uma caneca maior, uma caneca menor, uma caneca de cor diferente, não sabe que é caneca, eu me perguntaria, você realmente aprendeu o que é uma caneca? Ou até para que serve uma caneca depois? Então, acho que a gente tem que pensar, e acho que aí vem o raciocínio clínico, né? Que é de entender por que a gente está ensinando, né? Identificar objetivos que são significativos para aquela pessoa, e nos perguntar se a gente está ensinando de uma forma que ela vai usar de uma forma funcional no dia a dia. Você, na tua prática clínica, assim, acontece muito dessas, às vezes, esses platôs que a criança chega, assim, então tá indo, de repente para, e aí dá aquela... Globalmente falando? Geralzão, assim, é comum que isso aconteça? Eu acho que às vezes a gente vê como esse exemplo que eu dei, sabe? Não estamos progredindo em nada. Eu acho que tem perguntas que a gente pode fazer. Uma pergunta que eu faria, não sei, pode ser que é alguma causa médica por algum motivo. Precisa normalmente a gente quer eliminar alguma causa médica. Mas se não for o caso, uma das primeiras perguntas que eu faria seria essa: tá divertida? Tá legal? Eu iria observar, né, como supervisor. Eu iria depois identificar variáveis motivadoras, né? Não sei o quanto técnico a gente quer entrar, mas tipo, a gente identificou reforçadores, o que é legal, como que a gente motiva a criança a querer, se for criança que a gente está falando, a querer engajar com o que a gente está tentando engajar. A gente sabe do que ela gosta, né? Ela ainda gosta daquela coisa na mesma intensidade? E às vezes é isso, às vezes a gente está na mesma atividade por meses e meses e meses. Existem estratégias que a gente possa fazer isso. A gente precisa estar avaliando os dados com frequência para poder entender se existe... Eu acho que é difícil essa coisa de ver um platô de repente em tudo, mas pode acontecer. Acho que nesses casos, eu diria, talvez eu possa estar esquecendo alguma outra coisa, não sei, um passo a mais. Será que a gente treinou a nossa equipe de uma forma, né, de uma forma eficaz? O protocolo que a gente identificou de ensino está sendo aplicado de forma... Então, envolve essas outras variáveis de supervisão que requer alguém com mais experiência para observar e para ver o que possíveis casos pode ser muito... pode ser tanta coisa. O que eu acho, né, assim, que tem que, para as famílias, de ficar bem claro, e também para os profissionais, que a gente não pode se acomodar, às vezes, assim, resultados medianos ou algo estável, tá ali. Não, a gente precisa questionar, a gente precisa entender, né, o que é que está acontecendo. Até porque, muitas vezes, se a criança estava desenvolvendo, de repente estaciona por algum motivo, pode ser uma comorbidade que apareceu, que você identificou e que precise de um outro tratamento também complementar, para não ficarmos passivos. De novo, a família entendendo o que está sendo feito. E quando a gente está dizendo de progresso, isso dentro para aquela criança. O que é o progresso para aquela criança? Porque o esperado é que haja progresso sempre, não é? Ela é para isso, né? Eu acho que sim. E tudo ok se não tiver progresso, desde que a gente esteja um plano
de mudança. Então, assim, pode ser que eu tô te ensinando essa parte de comunicação e não tá indo super bem. Uhum. Tentamos, não consegui. Ó, Mi, tentamos essa estratégia, não deu certo, agora vamos tentar essa outra? Acontece. Isso, de né? recalcular a rota, não perfeito. Recalcular a rota. O que eu digo não significa que pronto, acabou, não. não. Acho que a dificuldade é quando a gente tá persistindo naquilo que não tá dando certo. Isso, exato. A persistência não tá rolando por alguns meses ali. Aí, ninguém... Às vezes até semanas, dependendo do caso, até dias, dependendo da severidade do que a gente tá falando, né? E acho que aí vem a importância de da onde que a gente está baseando isso de não estar tendo progresso. Eu acabei de dar palestra aqui sobre registro de dados e análise de dados. E uma das coisas que eu acho que é muito importante é assim, qual dado que é importante da gente ter, e se a gente não tem dado, tem até uma frase, eu esqueci o autor dessa frase, mas é uma frase conhecida que fala assim: sem dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião. E eu acho que muitas vezes a gente tá dando opinião ali como profissional, sim, né? Sim. Como mãe, é importante a gente entender o seu dia a dia, o que tá difícil. Mas eu, como profissional, preciso tomar decisões baseadas em dados e te ouvir. Sim. Te ouvir é um dado. O que você tá me dizendo coleta é um de dado. Sim. Certo? Mas... é importante, a gente tá fazendo um procedimento, eu preciso ter ali, para mim, um gráficozinho para ver que direção que os dados estão indo. Estão indo na direção certa? Não estão indo? Estão variando? Não estão variando? Os dados. E aí, ter essas informações para me ajudar a tomar decisões efetivas. É isso. E muitas vezes, infelizmente, eu acho que a gente ainda coleta dado por coletar dado. Mas acho que sem nem entender o porquê que está coletando aquilo. Ou se estou coletando todos os dados que eu preciso. Então, acho que é importante isso, a gente entender qual que é o objetivo, quais dados que eu preciso ter para eu poder tomar decisão. Eu preciso poder tomar decisão, porque todo mundo, eu acho, que na análise de comportamento aplicada, e ainda mais aqui, a gente fez esse teste, isso aconteceu hoje. Temos um dado. Gostei. Eu falei... quem aqui sabe que registro de dados e análise de dados é importante em aba? Todo mundo levantou a mão. Aí eu até botei o próximo slide e falei, então tá, obrigada, gente, não preciso mais dar palestra, acabou. Então a gente sabe que isso é importante. Mas será que a gente realmente tá coletando dado que vai ajudar a gente a tomar decisão? Porque é para isso que existe o dado. Pra gente tomar decisão. E o que fazer com eles. O que fazer com né? Isso. Eu falo, tem uma amiga minha, né, que ela fala que os dados... que são muito chatos da gente ficar fazendo registro, mas a gente vê a importância deles justamente quando tá dando errado. E quando ainda tá indo, tudo bem, tá indo. Mas a hora que dá errado, é nisso aqui que você vai conseguir, que deveria ser para você conseguir ter tua fonte de novas estratégias. E aí, que dados que você coletou e por quê? Isso, e assim, se você tá registrando dados com frequência e você está analisando os dados com frequência, você vai rapidamente identificar, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Por isso que eu estou tentando pensar, dá platô em tudo? Eu acho que pode dar. Eu já dei consultoria para algumas pessoas que, caramba, chegou num momento que estava tudo não rolando. Tudo estacionado, e vamos ver, tudo ruim. Né, deixa eu observar, vamos ver. E aí, né, às vezes eu tô sentada na mesinha, eu tô até no chão com a criança, mas não tem aquela... coisa de legal, quero brincar, quero não sei o quê, vamos tentar isso. E, obviamente, cada criança é uma criança, Sim. né? Mas, às vezes, só enriquecendo o ambiente com, não sei, estímulos diferentes, ou a gente animando. Teve um cliente que eu estava dando consultoria, um profissional que supervisionava um cliente. Eles começaram e tava... Eu não me lembro se... Eu acho que talvez ele estava um pouco estacionado, mas quando eu falei, cara, eu preciso observar essa sessão, porque eu preciso entender, isso é importante. De novo, consultoria, eu não estava dando supervisão, né? Então, vamos lá, vamos entender, mas estava muito chata a sessão. Depois, começou a brincar de pique-pega, de não sei quem... A criança mais engajada que você podia ver, começou a ver todos os... sabe, todos, um monte de progresso, respondendo, animado. Eu acho que é isso que a gente quer. E eu ia falar mais uma coisa, eu esqueci.
Talvez disso, depois então eu vou pegar o gancho aqui, que você dizendo disso, né? De entender, assim, formas de engajar, né? Eu também, dias atrás, eu mandei uma lista para as meninas, né? Ó, temas para vocês brincarem com ele, Ótimo. né? Elas fazem anamnese, tem as pesquisas delas, estão sempre perguntando, mas eu também sou muito... eu não fico esperando, entende? A gente tem muita troca e eu também já tenho, assim, a minha vivência ali, né? Eu coloquei lá. Eu ri depois vendo a lista que eu mandei. Desastres naturais. Aí eu coloquei lá, entre parênteses. Vulcão em erupção. Minha filha também. Ama. Assim, é um livro que ela quer ler antes de dormir. Nossa, assim. Vulcão em erupção e terremotos. Olha, não. É assim, olha. Tudo, as catástrofes, assim, tsunamis, né? E furacão, e não sei o quê. Então eu fui lá. Eu coloquei desastres naturais para incorporar nas brincadeiras. Daí eu coloquei animais perigosos, lá, cobras najas, as mais venenosas, Godzilla, fui lá atualizar os desenhos do Roblox, agora ele tá assistindo um negocinho lá, uns cameraman, chama, terrível, eu falei, vamos ter que assistir também pra brincar com ele, né, eu ri depois, mas é sobre isso, né, é sobre a gente ir entendendo, porque mesmo, por exemplo, o Arthur gosta muito de dinossauro, já foi o hiperfoco dele por bastante tempo. E aí, às vezes, as pessoas acham que é só oferecer um dinossauro para ele. Já foi lá atrás, quando o repertório dele era menor. Hoje ele sabe muito sobre. Na verdade, se souber pouco, ele nem vai ter interesse de brincar com você, porque tem você na fila do pão aqui do período Triássico, entendeu? Talvez o que eu gosto do dinossauro é eu brincar sozinho, talvez, Pode né? ser também. Pode ser também. E assim, acho que isso é importante que você falou da sua lista, porque a sua lista provavelmente vai ser bem diferente da lista de outros. Totalmente. E eu acho que isso é importante. Eu acho que muitas vezes a gente generaliza. Então, claro que toda criança gosta de X. Só que não necessariamente. E não só isso, mas agora, de repente, eu tô animado para brincar com dinossauro. Sim. Depois de 5 minutos brincando com dinossauro, de repente eu não quero mais brincar com dinossauro. Sim. E eu acho que isso, né, e eu não sei, com a frequência tem pessoas que às vezes têm um interesse, aquele interesse de preferência por um tempo e depois muda. Né? Tem pessoas que muda agora. A gente, eu tô com sede, bebi água, não tem mais interesse em água nesse momento. Agora eu vou falar, vou ter interesse em água. Enfim, um exemplo. Sim, é isso mesmo. E a gente tem que estar acompanhando. E de repente, né, você comentou do desenho, de repente, assistir 10 segundos do desenho não é o que vai ser interessante. Uhum. De repente, teve um estudo sobre avaliação de preferência, que é basicamente o que a gente está entrando nesse tópico mais ou menos, que o que eles viram, e eu assisti isso uma palestra, tá? Era o De Leon, ele é um professor lá dos Estados Unidos, cientista. E o que eles estavam falando, acho que era ele, o que ele estava falando, que um dos itens de alta preferência era aquela balinha Skittles, tem aqui? Sim. Que são coloridinhas. Sim. E o que era interessante, o que era reforçador para um dos participantes do estudo, não era comer os Skittles, ele tinha que ter as cores diferentes e como que ele estava brincando com as cores. Então a gente precisa entender é muito importante a individualização de cada cliente que a gente está trabalhando. O Arthur, como profissional. Como isso de dinossauro, que então todo mundo supõe já que ele gosta e acha que qualquer coisinha de dinossauro já ganhou, né? Quando ele começou a aula de inglês na escola, por exemplo, isso uns anos atrás, ele se recusava a participar da aula. Inclusive virava de costas para a professora. E a gente tentando entender, né? E a professora usou tudo que ela sabia de dinossauro para chamar atenção. Ela trouxe tudo quanto é musiquinha de dinossauro e informação. E acho que ficou 3 meses na escola ali só com o tema de dinossauro e nada, né? E aí, eu tentando também, nessa época, aí o Arthur já tinha desenvolvido a fala, ele já se expressava e tal. E eu, com várias conversas, tentando entender o porquê, né? Não gosto. Mas o que você não gosta? Ela tá tentando te agradar. Ela trouxe tal coisa. Você não gosta disso e tal. E aí, enfim, resumindo, um dia ele falou assim, mamãe,
Eu brinco de dinossauro em português. Por que eu vou brincar em inglês? Boa. O Aí custo eu- de resposta é muito alto. Tá tipo, vendo? Assim, e não entendeu a função Fantástico, daquilo. O que eu faço fantástico. com isso? Aí Faz eu, sentido. Aí eu assim, filho, por exemplo, você assiste muitas coisas de Lego, tem muitos vídeos que você assiste que é em inglês. Onde que é isso? Ah, nos Estados Unidos. Você não tem vontade de ir na Disney, parque e tal, um dia que você for na loja da Lego, que você tanto quer, você acha que você vai pedir que jeito teu Lego? Aí ele ficou, aí ele assim, Fez "Mãe, sentido pra ele. ele assim, toda criança que nasce nos Estados Unidos só fala inglês? Eu falei, é lógico, e você que tá indo pra lá, você que tem que falar a língua dela, eles não vão falar português. Aí tá. Aí depois encontrou um amigo nosso que gosta muito de dinossauro, tinha ido num museu, acho que não sei se foi em Nova York, sei lá, e aí mostrando pra ele, falou, olha Arthur, e eu já tinha explicado o negócio do inglês, né? Ele falou História assim, natural, deve ser. acho que foi esse. Aí ele assim, olha, tá tudo escrito, mas é em inglês, viu? O guia que levou o tio lá pra ver as coisas só falou em inglês. Ainda bem que eu estudei inglês, porque aí eu pude e tal. Então é aquilo, tipo, tá, então tem um porquê. Daí o Arthur virou o menino Pronto, mais dedicado. interessado. Até então ele, tipo assim, que negócio sem sentido. É. Tipo, não, só não. Então a única coisa que estava faltando era uma função, dar a função daquilo pra ele, pra que ele engajasse. Porque pra ele não fazia o menor sentido. Eu moro no Brasil, eu não uso isso, já brinco em português, fim. E com algumas crianças a gente não vai conseguir ter essa conversa, Isso, né? isso. E aí, mas o que você traz, né, Mia, a importância dessa motivação para eu querer engajar em alguma coisa. E não um suborno. Eu imagino, tô chutando, mas na minha cabeça Sim. eu imagino que começou a virar um suborno. Sim, Eu cheguei no ponto que eu tô fazendo tudo que eu possível. quero e nada. Olha, se você fizer isso, eu te dou o dinossauro. Você não quer o dinossauro? Olha que legal o dinossauro. Você não quer... É muito fácil chegar nisso mesmo, Não é? né? E, na verdade, era só dar uma função. Então, esse dia, para mim, foi uma virada de chave muito grande. Eu entendi a importância. O Arthur, ele quer muito entender o porquê. Então, para você dar uma demanda para ele, é bom que você consiga convencê-lo. Não, dele entender o porquê. Nem que seja, que se for uma E não ordem... faz sentido, tecnicamente falando. Ele é Faz muito sentido. questionador, assim, ele não... E ele Eu se também quero recusa, saber o porquê. né? Então, ele é muito pequenininho, assim, questionando muitas coisas. E então, hoje, eu já sei que tudo que eu vou fazer envolvendo o Arthur, eu preciso explicar para ele o porquê. Uhum, E ele tem que entender a função daquilo, porque senão ele não vai engajar. sim. Então, por isso, até que quando a gente montou... né? Eu fui conversando com as meninas e elas montaram e remontaram e refizeram. E no final, acho que... O que você acha agora? Eu falei, então agora quem tem que achar é o Arthur. Porque Perfeito, ele vai engajar perfeito, se ele entender, perfeito. né? Então, até mesmo a quantidade de horas que ele tem que fazer. Então, aí o que eu expliquei pra ele? Filho, por exemplo, ele no Roblox. Você quer passar de fase lá Ainda no preciso joguinho. ver o que é isso. Eu ouço Não, falar, eu não sei o que O é. Roblox é uma plataforma com um monte de jogos. Ah, como se tá. fosse, sei lá, vou pegar minha época, tinha um Mega Drive. Mega o Super Drive, Nintendo, total. né, assim, o Atari. Agora eu tô entendeu? entendendo. Agora Entendeu? Eu tô entendendo. Só Eu que- ouço muito de Roblox. mas Então, ainda não. só que ele é como se fosse o videogame, mas ele é no computador. Entendi. E aí tem vários jogos ali que você joga no Entendi. computador. Então é essa plataforma no computador. E aí tem as moedinhas do Roblox, chama Robux. Ó, cultura. E aí, a minha conversa com o Arthur foi aí, porque dele entender assim, olha, você tem as suas missões lá dentro do joguinho do Roblox, para passar de fase, ou vencer o chefão, ou aquela quantidade de pontos, porque ele fala que tem que mudar as skins, que são, né, a skin do personagem Entendi. dele, que, né, vai tendo, Tipo a pele, a roupa, incrementando como se isso, né? Você consegue, se eu fizer 5 minutos, falar, Arthur, te deixo jogar 5 minutos, você consegue? Não, mamãe, tem que jogar várias horas, são várias fases, porque eu deixo, né, por dias, vou limitando o tempo. Falei, a mesma coisa, filho, quando a gente vai lá no Integra Giz, as meninas têm um plano do que você vai aprender, do que vai conseguir no final. Mas precisa de tantas horas e de tantas atividades, porque senão, ó, não vai, é a mesma coisa, não vai vencer o chefão, não conseguiu o Robux, não passou de fase, é isso aí. Então, eu preciso fazê-lo entender, ele tem a cabeça muito prática, muito literal das coisas e, então tá, então agora ele tá convencido, porque ele quer, se ele puder escolher, ele não quer.
Mas ele se diverte quando ele tá lá. Isso é importante, isso ele é se muito diverte. importante. É que o Arthur, ele tem sempre muita resistência de transição de qualquer ambiente. Ele tem pra ir, depois tem pra sair. Né? Toda vez é isso aí, toda vez. Então tá em casa, não quer sair de casa. Saiu de casa, não quer voltar pra casa. Né? Então, todas essas transições. Então, ele sempre tem bastante resistência. Então, daí, principalmente, lá eu sei que vai ser legal, mas eu tenho que chegar com ele lá. E não pode ser um transtorno. Ele tem 7 anos quase, eu vou catar ele na força pra levar? Você entra no carro agora, você, tipo, já estraguei tudo. Não é sustentável pro futuro também. Isso não é sustentável. Então, essa forma da gente entender como envolver. Eu penso que quando muitas coisas estão estagnadas e essa pasmaceira, assim, é justamente por falta de avaliar, porque esses reforçadores podem ter mudado. E mesmo, olha, assim, de novo brincando de dinossauros, como o Arthur, hoje o repertório dele é outro também, então você precisa propor para ele brincadeiras mais complexas, mais completas, mais ricas, com muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo do que só, esse é meu dinossaurinho. Não. Né? A cabeça dele vai longe. Então, assim, a gente precisa identificar, respeitar e validar, inclusive. Eu acho que também, né, Mi, conforme se a gente está falando de crianças, as crianças vão crescendo, como profissional, o que eu ouço também é a importância é um termo chamado competência profissional mesmo, de tipo, de repente eu tenho competência para trabalhar com uma criança pequena, e não estou falando dos profissionais do seu filho, não, mas em geral. Reflexão em geral, exato. De tipo, agora eu estou trabalhando com essa criança, a criança está crescendo, será que eu tenho essa competência profissional, que é um tópico tão importante? Porque muitas vezes a gente vai indo, mas quando a gente está falando de progresso, será que é porque a gente ainda está trabalhando com aquela criança mais velha como se ela fosse uma criança pequena? Enfim, modelo de intervenção precoce, sim. Isso acontece muito. Criança de 10 anos de idade sendo tratada como se tivesse 3, 4, 5 anos. E não é a mesma coisa, né? Não. Inadequação, né, de temas, de abordagens, de tudo, né? De tudo. Assim, não dá pra... De objetivos, de muita coisa. Infantilizando muito, né? Também. E, de novo, cada um é entender a necessidade de cada um, quais são os objetivos significativos. Acho que esse é um foco importante. Laila, eu amei o nosso bate-papo. Eu também! Assim, dá pra falar muita coisa, né? É que, na verdade... Posso te fazer uma pergunta? Claro! Lá vou eu, já tô... Vai, tô pronta. Então, só curiosidade mesmo. Você, como mãe, agora você fala com tantos profissionais, você tem alguma sugestão para profissionais, eu como analista de comportamento, como que a gente pode ajudar, melhorar? Ajudar a integrar pais na intervenção, enfim. Olha, num geral do que eu vejo, assim, eu acho que, de fato, muitos pais ainda não entendem esse poder que eu disse. Não, assim, tô ajudando. Não é ajudando, você tá fazendo comigo, né? Eu acho que isso muda o tom do que a gente sente. Uma coisa é assim, eu sei que lá na terapia estão fazendo, pediram, igual, sei lá, tarefinha de escola. Se eu não me engajei muito numa tarefinha aqui, outra ali, mas ele tá fazendo lá na escola, não vai repetir de ano, ou não vai por conta disso. Então eu não me sinto no papel central, entende? É a escola que tá nesse papel central, tá? Então, a alfabetização dele, desenvolvimento, ali não tá dependendo de mim. Eu ajudo, claro. Mas, assim, eu acho que os pais, muitos, não entendem, de fato, esse papel. Sempre eles podem, limites, o que eu posso, não posso. Sabe, assim, muito mais coadjuvante, assim, não, você, Laila, que vai brilhar, né? Eu aqui, te ajudo num negocinho ou outro, assim. E do poder que tem, inclusive, de otimizar todo esse processo, de acelerar todo esse processo, ou então de fazer mais harmônico, né? Com todas essas informações. Porque se eu não souber o que eu tô procurando na minha casa de erro ou falha, como que eu vou te relatar? Então, eu acho que
Oportunidade profissional de explicar melhor como que funciona, melhor, empoderar os pais na intervenção. E de deixar bem claro assim, preciso de você. Isso aqui nós vamos fazer juntos, como você diz, parte da equipe. E eu acho que quando isso é feito até de início, já ajuda. Mas também não tem momento errado, não tem. Né? Pra ter essa Não, sempre há tempo da gente virar essa chavinha. Eu não sabia disso agora eu sei, então vamos me posicionar. Total. Né? Não sabia ontem, hoje, né? Então tá. Eu acho que falta isso, assim, né? E é uma das coisas que eu falo muito no canal para os pais. Porque diferente de muitos transtornos, muitas doenças, muitas situações de saúde que a gente fica super refém, e só pode nessa. Eu falo que para quem tem fé, ajoelhar, pedir a Deus, orar e esperar, não é esse o caso. Nosso papel é muito grande. Tem que ser ativo. Então, eu sei que é exaustivo para as famílias. Muitas vezes falam assim, porque mãe não tem que ser terapeuta. Eu concordo na teoria. Mas eu não sei como aliviar muito a carga dos pais, entende? É claro que se você tiver uma equipe, não é para aquela mãe estar de fato fazendo o tratamento. A gente acaba se colocando nesse papel por necessidade, sabe? Grande maioria, né? Mas eu entendo que é exaustiva, mas eu não sei como aliviar para as famílias essa missão que a gente tem quando a gente tem um filho com desenvolvimento atípico, entender que, cara, não é brincadeira. As coisas não acontecem de forma linear, não é de uma forma crescente, né? É de muito... O Arthur, tudo, assim, lá ela não vinha nada para ele, assim, com a vida, né? Com o tempo, com o crescimento. Mas eu ensinei tudo para ele. Mas foi com muita repetição, muito estruturado, momentos que foram muito estruturados, muito intensivos, hoje não mais, tivemos vários momentos, né? Mas foi um aprendizado que precisou de uma cadência muito grande, de uma dedicação muito grande. E eu acho que se a gente não entende exatamente a gravidade disso, dependendo, estou falando de grau, de nível, de nada, a gravidade que eu digo porque, cara, tem um atraso de neurodesenvolvimento, né? Isso... Não tem como isso ser tranquilinho. Eu não sei como aliviar a carga dos pais. Eu não quero pôr peso nas mães. Você tem que fazer, você tem que... Não é isso. Pelo contrário, eu me sinto aliviada quando eu penso na perspectiva assim, eu posso desenvolver meu filho. E não, tipo, eu tenho, nossa, tô cansada, eu queria poder só relaxar. É a mesma situação, a mesma situação continua. Mas as perspectivas da forma como a gente vê, e eu acho que isso te coloca de uma forma mais positiva e mais ativa, de fato. E cada família é uma família, né, Mi? E aí acho que como profissional entender também essa perspectiva e ajudar a desenvolver esse ambiente. Também. Ainda mais, poxa, obrigada. Imagina. Eu que fico muito feliz com esse bate-papo, né? Adorei. Assim, porque a gente não são respostas, né? São reflexões, né, Léa? São reflexões, porque, de novo, não é uma receita de bolo. Então, é propor aqui, vamos avaliar, né? Vamos pensar o que pode ser, quantas coisas que podem ser. De novo, assim, estimular esse raciocínio clínico, né? Tanto das equipes e da família também, para ficar com um olhar um pouco mais apurado. Não, peraí, deixa eu questionar, não é para estar desse jeito. Se eu não entendi, eu sei que eu posso perguntar. E se eu continuo não entendendo a resposta, fala de uma forma diferente para eu poder entender. E não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado nisso. Exato, porque muitos pais às vezes ficam sem graça de perguntar ou de falar que não entendeu. E eu acho que pro nosso lado de profissional é também entender que é diferente a gente falar com outros profissionais que entendem o jargão versus falar com os pais ou professores ou, enfim, outros profissionais de outras áreas que, de repente, não tem todo esse background em análise de comportamento aplicado. Inclusive, levar em consideração toda a estrutura, que às vezes você vai falar com uma família que tem todo um apoio, a família unida, muita gente, de repente você vai falar com uma mãe solo, extremamente, assim, né, vulnerável. Não dá para você pedir a mesma coisa, exatamente, né? Você vai ter que criar estratégias diferentes para essas duas famílias que estão sendo atendidas, né? É aí que vem, parte do que vem a individualização. Isso, exato. Que legal.
Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Poxa, obrigada pelo convite, adorei. Espero que a gente se encontre outras oportunidades, que de a gente repente grave depois mais você vezes. vem no Tudo Aba depois. Ó, já pensou? A de bicão, né? Tudo Aba. O que essa mãe tá fazendo aqui, né? Falar, eu sou uma pseudo-analista do comportamento. Sou Não, mas pseudo-analista entender do meu a perspectiva de mãe dos importante. pais. Isso é verdade, sim. Topo super. Ah, que legal. Ó, tá gravado. Viu? Não, já topei, imagina que isso. E você que tá aí, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Vou te dar um tempinho pra corrigir esse absurdo, tá? Uma hora dessa você ainda não se inscreveu. Se inscreve, compartilha, já deixa seu joinha e fique atento até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.